Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família. Em nome de Jesus. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás 1930, com a reunião do Melhor da Terra, que é baseada em Isaías 1,19, que diz, se quiserdes e ouvirdes, se você estiver disposto a obedecer, você vai desfrutar do melhor da terra. Há uma unção que nos leva a viver o que há de melhor, é uma promessa, e se você estiver disposto a ouvir a Deus, obedecer a Deus, a se submeter a Ele, é certo que essa promessa se cumpre. Tem se cumprido na vida de milhares, vai se cumprir na sua vida também. Agora, uma coisa é você estar interessado em viver o melhor, outra coisa é você estar empenhado. Quando nós nos empenhamos, é porque estamos comprometidos, determinados e dispostos a fazer o que é preciso. Sacrificar, entregar o que for necessário. Deus tem isso para o seu povo. Ele pode fazer. Deus pode fazer qualquer coisa, desde que uma pessoa se abra para Ele. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. E eu vou estar na Celso Garcia, 777, no Brás, às 19h30. E vamos buscar a Deus e viver um dia de glória. Porque nós não temos mais o ontem, não temos o amanhã, só temos o hoje, o dia que se chama hoje. E nós usamos para plantar a boa semente. Porque nós sabemos que o que plantamos hoje é o que vamos colher amanhã. E falando em semeadura, aqui em Gênesis 8:22, diz assim, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Na linguagem de hoje, enquanto o mundo existir, sempre, sempre, sempre haverá semeadura e colheita. Frio e calor. Verão e inverno. Dia e noite. Em Gálatas 6:7 diz assim, pois o que o homem semear, isso também colherá. Na versão fácil de ler, pois aquilo que uma pessoa plantar é o que ela também vai colher. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, na Almeida. E na Bíblia Viva, o homem sempre, sempre colherá aquilo que semeou. Vamos lembrar um pouco da história do Jacó? Talvez você já conheça, mas acredito que vai fazer diferença. Vamos lembrar. Jacó, junto com a mãe, elaboraram um plano para enganar o pai e pegar a bênção da primogenitura. E eles foram assim, longe. Eles arquitetaram os detalhes, não deixaram passar detalhes. Como, por exemplo, colocar pele, não só no pescoço de ovelha, como também nas mãos, porque o Esaú era um homem mais peludo e o Jacó não. Então, eles foram minuciosos. O Jacó, orientado pela mãe, vestiu as roupas do irmão, com cheiro do irmão, e colocaram pele nas mãos, no pescoço, e assim por diante. Então, eles assim, foram detalhistas naquele plano de enganar o pai para pegar a bênção da primogenitura. Bom, aí você pode dizer, mas
O Esaú havia desprezado, sim. Ele desprezou, foi uma semeadura e ele colheu. Mas o Jacó, junto com a mãe, planejaram os detalhes. Quando você lê ali, você vê detalhes não sendo esquecidos. Muito bem. Enganaram o Isaac e o Isaac deu a bênção da primogenitura para o Jacó. Porque naquela época, a bênção do pai sobre o primogênito era uma coisa muito importante. Tanto que o Jacó fala uma coisa para a mãe dele. Mãe, mas eu não posso fazer isso e se o meu pai descobrir? Eu vou acabar, ao invés de uma bênção, eu vou ganhar uma maldição. E a mãe, não, que caia sobre mim essa maldição, mas nós vamos até o fim nesse plano. E a mãe pagou um preço muito alto. Porque ela é que coordenou todo aquele plano. E ela disse uma coisa quando ela viu a ira do Esaú. Olha, meu filho, o seu irmão se consola com a ideia de te matar. Vá para a casa do meu irmão Labão, porque lá você vai estar seguro. Olha como são as coisas. Ela jamais imaginou que ela estava mandando o filho dela para um lugar onde ele seria escravizado e pesado, enganado de todas as formas. Então, às vezes as pessoas, elas só pensam naquele momento, que foi o que a Rebeca pensou, levando o Jacó a pensar também. Apenas no momento, eu quero resolver um problema. E eu vou fazer qualquer coisa para resolver esse problema. Eu minto, eu engano, eu não deixo passar nenhum detalhe para poder convencer, para a minha história passar e para eu conseguir isso aqui. Fizeram. Ele conseguiu a bênção. Ele foi para a casa do Labão. E lá, para começar, ela que tinha um apego muito grande com esse filho, não viu mais o filho. E não há nenhum registro que ela tenha voltado a ver o filho em vida. Na Bíblia não fala que ela voltou a ver o filho. Ali ele se apaixonou por Raquel, que era a filha do Labão, tio dele. E o Labão disse, trabalha para mim 7 anos e eu vou te dar ela em casamento. E a Bíblia diz que o amor dele, a paixão dele por Raquel era tão grande que 7 anos passaram rápido. Foi como alguns dias para ele. E aí o Labão fez um banquete, uma festa regada a bebida, esse banquete regado a bebida. E deram muita bebida para o Jacó. E ele entregou a Lia, a filha mais velha. E não falou nada. E ele, naquela paixão, aquela vontade de estar com Raquel, não percebeu quando amanheceu o dia. Que ele olhou e viu que era a Lia que estava lá. E a Bíblia diz que a Lia não era bonita. A Raquel era bonita. E ele não gostava da Lia, ele gostava da Raquel. Ele correu e falou com Labão, o que você me fez? O que você fez comigo? Ali a gente vê, lendo, ele perguntar ao Labão, o que é que você fez? Nós percebemos que ele não lembrava daquilo que ele havia feito com o irmão, enganando o pai. Ele não lembrava. E é exatamente isso que acontece com muita gente. Elas plantam uma semente ruim, quando elas estão colhendo, elas não lembram. Como é que você pode fazer isso comigo? Eu não acredito. Algumas ainda se voltam até contra Deus. Deus, por que o Senhor permitiu isso? Não sei o quê. Esquecem. É nítido que ele não se lembrava do que ele havia feito. Como é que você pode fazer isso comigo?
Aí o Labão, não, é que aqui na minha terra o costume é dar a mais velha, mas você passa uma semana com ela, trabalha mais 7 anos para mim, de graça, e eu te dou a Raquel. E ele aceitou. O Labão enganou ele, porque ele nunca falou que aquele era o costume da terra dele. Ele enganou. E 14 anos da vida dele ele trabalhou de graça. 14 anos. E trabalhou de uma forma muito pesada. Quando você lê o quanto Labão pesou a vida dele, cobrou caro, pesou. Sem contar os conflitos que as duas irmãs viviam, a família em conflito. Mas nós vemos que ali ele não se lembrou. Com certeza, mais tarde, ele foi lembrando de tudo que ele havia feito, plantado. Mas ali não lembrou. Mas a colheita dele foi muito, mas muito pesada. Mas lá atrás, ele planejou, não deixando passar junto com a mãe detalhes para enganar, para pegar a primogenitura do irmão, para pegar a bênção do pai, para enganar o pai. Mais tarde, ele colheu. E colheu de uma forma bem dura, bem pesada. Então, enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita. Você planta, você colhe. Você planta, você colhe. Você planta, você colhe. Palavras são sementes. Tudo que você fala, tudo que você faz, toda atitude que tem, toda decisão que toma, são sementes. Eu repito isso continuamente, porque parece que não entra na cabeça de muita gente. São sementes que vão germinar. Tudo que uma pessoa plantar, ela vai colher. Você não vai colher nada diferente daquilo que você plantou. Nada. E às vezes, você sabe o que eu percebo? Que a pessoa, ela está colhendo e ela não vê. Igualzinho o Jacó. Ela está colhendo e ela não está vendo. Ela não se lembra do que ela plantou lá atrás. Ela não se lembra das semeaduras ruins, das palavras erradas, das vezes que ela amaldiçoou, que ela fofocou, que ela julgou, que ela criticou, que ela deduziu. Ela não se lembra das atitudes erradas que ela teve com pessoas. Ela não se lembra das injustiças cometidas. Ela não se lembra das decisões erradas, precipitadas. Ela não se lembra. Ela olha para ela assim, como que eu não entendo por que eu estou passando por isso. E alguns, ao invés de se humilharem e consertarem as coisas, não, eu vou reparar, eu vou consertar, eu vou... Não! Ainda permanecem insistindo numa ideia de vítima, eu sou uma vítima, eu estou sendo injustiçada, eu não entendo por quê, e às vezes até contra Deus. Contra Deus. E o Jacó ficou lá sobre o jugo do Labão enquanto Deus quis. E interessante que foi a mãe dele que arquitetou tudo com ele, que mandou ele para lá, como se lá ele estivesse a salvo. E lá foi o lugar onde ele foi tratado, ele gemeu. Então, às vezes, você acha que está escapando de uma coisa, está fugindo de uma coisa e vai encontrar coisa pior. Você tem uma atitude errada hoje e aí acha que está, bom, estou livre do Esaú. Está livre do Esaú, mas não está livre do Labão. Às vezes você escapa realmente do Esaú, mas não escapa do Labão.
Entendeu? Ele fugiu para não enfrentar o ódio do irmão, mas teve que enfrentar toda a astúcia e o engano. Na verdade, o Jacó encontrou alguém pior do que ele. Ele era um homem, o nome dele significa enganador, e ele acabou encontrando Labão, que era pior do que ele, mais astuto que ele, e sem escrúpulo, pior que ele, mais enganador que ele. Porque ele plantou, o Jacó plantou engano. Você planta engano, você colhe engano. Você planta uma precipitação, você vai colher decepção. Você planta uma injustiça, você vai colher uma injustiça maior. Tudo que você planta, e você sabe o que acontece com muita gente? Elas são enganadas, porque o diabo as engana com um pensamento que elas vão arriscar fazendo errado, mas elas vão terminar com o resultado certo. Elas estão mentindo, elas estão enganando, elas estão fazendo tudo aquilo que a palavra de Deus condena. Mas elas vão terminar bem. O diabo convence elas. Que com elas vai ser diferente, que as intenções delas são diferentes, e que ela é diferente, que com ela a história é diferente, que tudo na vida dela vai ser diferente, porque o caso dela é diferente. Não, você não sabe, o meu caso é diferente. Não, o meu caso é diferente, a minha história é outra. Não, você está enganado, comigo não vai ser assim, porque a história e a história. Coisa fofa. O que a gente planta, a gente colhe. Vamos, faz assim. Inocente. O diabo te enganou. Ele mentiu para você, você acreditou. Tudo que uma pessoa planta, ela colhe. Você pode não gostar de ouvir isso. Ninguém gosta. Mas essa é a realidade da vida. Você não planta arroz e colhe feijão. Você não planta jabuticaba e colhe manga. Sua história não é diferente. Seu caso não é diferente. Seu tratamento não será diferente. Existe uma lei. E essa é uma lei. A lei da semeadura. O que você plantar é o que você vai colher. Você destrói a casa de alguém hoje, a sua vai ser destruída amanhã. Você puxa o tapete de alguém hoje, o seu será puxado amanhã. Você trai, você vai ser traído. Você engana, você vai ser enganado. Você pesa a vida de alguém hoje, a sua vai ser pesada muitas vezes mais. Você é desleal com alguém, você vai se deparar com pessoas muito desleais. Você é falso, você vai encontrar só pessoas falsas, mentirosas, que vão te enganar e vão te levar na conversa igualzinho você levou o outro. Você tenta arrancar algo de alguém injustamente, amanhã vão te arrancar muito mais. Até o que você não tem lhe será tirado, diz a Bíblia. Você foi perdoado por Deus e não perdoa, você vai se deparar com situações muito graves lá na frente. Tudo que uma pessoa plantar, ela vai colher. Você pode não querer aceitar, mas Deus nos deu livre arbítrio. Ele nos deu a liberdade de fazermos escolhas. Nós escolhemos. E ainda a Bíblia diz: eis que coloco diante de ti o bem e o mal, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida. Ele dá um conselho bom para que você e seus filhos vivam. Porque quando nós fazemos boas escolhas, não só nós seremos beneficiados, como nossos filhos também. Nós plantamos uma boa semente, escolhemos a vida. Então vamos
E a vida significa obediência a Deus. Eu escolho obedecer a Deus. Então, eu vou atrair para a minha vida e para a vida dos meus, para os meus descendentes, bênçãos, vida longa. Tudo que uma pessoa plantar, ela vai colher. Às vezes você está aí e você não lembra das coisas que você fez. Mas Deus está lutando para refrescar a sua memória, para você ir reparar erros, e pedir perdão, e ajustar situações. Porque assim, não adianta você se enganar que não, agora é daqui para frente, sabe? Vida nova, e vida nova. Se você tem coisas que não foram reparadas, você pode viver, se você viver 100 anos, essa porta vai continuar aberta, você tem que ir lá fechar. Isso vai continuar como uma fenda no seu caminho. E você sempre vai lutar para conquistar, para chegar lá, num determinado lugar, e você nunca chega. Por que eu nunca chego? Porque você tem injustiças que não foram reparadas, tem situações que não foram consertadas. Talvez porque não quis se humilhar, porque quando uma pessoa vai muito longe no erro, aí é o problema. Agora ela vai ter que ter um nível altíssimo de humildade para admitir que ela errou, pedir perdão. Quando uma coisa é feita em oculto, ela pode ser consertada em oculto, mas quando ela foi feita publicamente, ela vai ter que ser consertada publicamente. Então, assim, às vezes nós não queremos. Nós não queremos admitir que erramos, que nos precipitamos, que tiramos conclusões precipitadas, que nos metemos em coisas que não devíamos. Nós não queremos, mas não tem saída. É uma lei. E não há como você passar por cima de uma lei. Lei é lei. Lei tem que ser obedecida. E a lei da semeadura é essa. Existem leis espirituais poderosíssimas que, assim, é mais fácil você se livrar da lei dos homens do que das leis de Deus. Não adianta você tentar ignorar o que é bíblico. A palavra de Deus é que manda. O que você plantar, você vai colher. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita. E se você não presta atenção no que está semeando, vai ter que ter muita força, se essa semeadura for ruim, para enfrentar as colheitas. E se você não para de semear semente ruim, você nunca vai parar de colher coisa ruim na sua vida. Tudo que uma pessoa plantar, ela vai colher. Se crer e desejar quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, meu amado Senhor, eu oro por cada vida. Eu oro para que esta palavra abra os olhos dessa pessoa. Talvez ela tenha se enganado, ela tenha confiado, acreditado numa mentira. Ela quer ignorar
os fatos, ela quer passar por cima e justificar, e ela quer apresentar que no caso dela tem uma justificativa, tem um porquê e vai ser aceito. E nós sabemos que a tua palavra é única para todo mundo. Se nós plantamos vida, colhemos vida. Se plantamos morte, colhemos morte. Se plantamos bênção, colhemos bênção. Se plantamos maldição, vamos colher maldição. Se uma pessoa planta mentira, planta julgamentos, planta fofocas, planta coisas, deduções, planta inveja, planta ciúme, planta orgulho, planta egoísmo, planta maldade, planta perversidade, as intenções dela em cada atitude. Tudo conta. Tudo funciona como semente. Tudo. Isso são sementes. Então, meu Pai, que ela pare agora e comece a ajustar a vida dela. Não adianta mais ela desabafar, não adianta ela questionar, não adianta ela perguntar por quê, não adianta ela fingir que não entende, não adianta ela passar por cima da verdade, não adianta ela questionar tudo, não adianta. Ela tem que parar e começar a ajustar a vida dela. A mudar a semente, a se humilhar, consertar, reparar depressa. Porque cada atitude correta que ela tomar é uma semente que ela está semeando no solo da vida dela. Então, ela começa a plantar uma boa semente, então uma hora a semeadura ruim vai terminar e a semeadura boa ela vai começar a colher dessa semeadura boa. Então, Senhor, eu oro para que ela entenda, para que ela se humilhe. E não adianta resistir. Quem endureceu contra o Senhor e teve paz? O caminho é se humilhar e se voltar para o Senhor. Então, tudo vai dar certo. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo o que foi colocado para receber oração e determino milagres, mudanças, transformações. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm sim nos abençoado o programa Mudança de Vida hoje. Abre as janelas dos céus, derrama abundância e prosperidade sobre todos os semeadores, realiza sonhos e projetos. Senhor, levanta os nossos semeadores e honra grandemente essas pessoas. O Senhor sabe que nós estamos continuamente orando por elas, orando no espaço de guerra. Eu tenho estado continuamente orando por elas, porque elas têm sido bênção e se elas têm plantado bênção, elas têm que colher muitas bênçãos. Também desperta mais semeadores. Quem planta, colhe. Se essa pessoa passar a plantar aqui, eu sei que ela será abençoada. Primeiro que a lei da semeadura é quanto mais semeamos, mais colhemos. E se estamos semeando para o teu reino, com certeza teremos um retorno estrondoso. E essa é uma boa terra. Obrigada por essa mensagem, obrigada, meu Deus, que ela atinja o propósito, que essa pessoa esteja recebendo algo poderoso e se posicionando para que o Senhor possa abençoá-la. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar às 19h30 com a reunião do Melhor da Terra. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Venha buscar o Senhor, se aproxime dele, busque-o com toda a força. Use a sua vida para se aproximar de Deus, para buscar a Deus. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.